uma obra literária para o palco? A que eu fiz foi uma adaptação de uma peça do Tcheco, que se chamava O Silvano, e eu fiz uma versão juntando com contos dele. Então foi a primeira adaptação. Aqui eu adaptei agora, se chama Os Inocentes, que ela é adaptada de uma peça de um livro chamado The Holy Innocents, que deu origem ao filme Os Sonhadores, do Bernardo Bertolucci. Então essa minha peça, que eu escrevi junto com a Júlia Spadaccini, é uma mistura tanto do filme quanto do livro, mas a gente partiu do livro. E para você, tem alguma diferença em adaptar uma obra literária de uma não literária? Eu acho que, sabe que eu acho que não, hoje em dia? Porque as duas formas de adaptar, como no Play, eu vi o filme uma vez e tentei traduzir o que esse filme me provocou numa peça minha. E foi mais ou menos o que eu fiz com Os Inocentes. Eu li o livro uma vez e tentei traduzir o que o livro provocou numa peça minha. Eu acho que talvez a diferença é que quando é uma outra obra, né, talvez um filme, uma coisa mais visual, as imagens ficam mais claras e isso talvez seja até mais difícil. Quando é um livro, por ser uma obra literária, a gente tem liberdade de criar a imagem da nossa cabeça, então talvez isso seja mais fácil na hora de adaptar. E tem algum personagem que você já interpretou da literatura ou gostaria de interpretar? E que pergunta! Ah, tem! Tem um personagem que eu queria interpretar, mas eu acho que eu não tenho mais idade para interpretar ele, que é o Raskolnikov, do Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu acho muito interessante. É um livro que fala sobre um jovem estudante de medicina que está sem dinheiro para pagar os estudos. Contando assim parece meio louco, mas aí ele tem que pagar o aluguel para uma velha que é muito má e rancorosa e ela não vai usar dinheiro para nada. E ele vai ter que sair da faculdade de medicina porque ele está muito pobre. E o livro propõe uma discussão que é, se ele matasse essa velha para poder continuar a faculdade de medicina, obviamente é errado, óbvio que é errado. Mas o jeito que a literatura propõe, como ele fazendo a medicina, ele poder ajudar a salvar muitas vidas, ela te planta essa dúvida na cabeça. E o jeito que é escrito, você começa a duvidar, a questionar da sua própria moral. Nem que seja para depois você ficar com seus princípios, entendeu? Você fala, não, os meus princípios são esses, eu acho errado. Mas por um minuto ele te faz questionar os seus próprios princípios. Você tem alguma diferença em interpretar um personagem literário do que um que você que vai levar para o conhecimento do público, que você tem liberdade de criação? Eu acho que tem uma diferença porque as pessoas que vão ver já têm um imaginário na cabeça delas. Então é diferente por isso. Mas se você como intérprete, como ator, encarar que qualquer personagem que já exista, você está fazendo ele pela primeira vez, eu acho que você consegue contaminar o público com isso. O Hamlet, que é um personagem do Shakespeare, que é muito conhecido. Se eu fizer, vai ser um. Se você fizer, mesmo sendo uma mulher, vai ser outro. Se o Sérgio fizer, vai ser outro. Então, eu acho que sempre que a gente conseguir mostrar para o público que cada atuação é única, isso acaba que a diferença não fica tão marcante. Você consegue se comunicar com mais facilidade. Deu para entender o que eu falei? Uhum. E para você, qual a importância de conhecer a literatura? Eu acho fundamental, assim, eu sou hiperativo, né, acho que dá para perceber. Então eu tenho dificuldade, às vezes, de me concentrar. Então, para ler um livro, eu preciso fazer muito esforço, porque eu tenho dificuldade mesmo de me concentrar. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena, porque numa conversa, quando eu quero explicar alguma coisa para alguém, ou passar um ponto de vista, ou expressar um sentimento, muitas vezes a palavra não dá conta. E aí quando eu recorro a alguma coisa que eu já vi na literatura, uma imagem, a um sentimento que aquilo me provocou, aí eu consigo passar. Que nem hoje estava conversando sobre A Origem, que é o filme que eu vi. Eu nem gostei do filme, mas teve uma coisa ali no filme que eu achei super interessante. Aí eu estava tentando explicar uma coisa para a atriz, eu falei, e na literatura mais ainda, porque a literatura ela é muito aberta. Ela te dá a chance de você criar suas próprias imagens. E isso não tem preço.